Boa noite, gente linda. Eu vou pedir desculpas que eu ainda tô com a voz bem falhada, viu? Um frio, depois de ter feito um calor gostoso ontem. Hoje a gente está aqui, né? Hoje é 29 de agosto. E a gente está aqui com o frio de tremer nas bases. Aí fica todo mundo com tosse, fica todo mundo gripado. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no final do sermão profético. O que é o sermão profético? É quando Jesus começa a dar uma lição nos escribas e fariseus, chamá-los de hipócritas, de víboras, raça de víboras, né? Aí ele vai dando aquele monte de explicação de o que é bom, o que é mal, o que já está entendendo o reino de Deus, aqueles que ainda não estão. E essa passagem que nós vamos estudar hoje é a última, é o finalzinho do sermão profético, que se chama A Vida Eterna e o Castigo Eterno. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Gente, esse sermão profético é desde o capítulo 24, viu? E ele encerra aqui no capítulo 25. No 25, do 31 até o versículo 46, a gente até anotou ali, ó. Parece que é grande, mas é simples de estudar. E é uma passagem muito bonita, eu gosto muito dela. Aliás, eu fiz até um teatro junto aos jovens da Mocidade Espírita com essa passagem. Ficou muito bonitinho o teatro. Aí Jesus vai dizer o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que é o Filho do Homem? É ele, Jesus, quando ele vier na sua glória, porque ele dedica o sermão profético a dizer também que ele iria voltar. Essa é a promessa dele, da volta dele. Então, ele diz que ele vai vir na sua glória. Ele não vai vir num corpo carnal, ele não vai encarnar, tomar um corpo de carne. Ele vai vir no seu corpo espiritual, na sua forma gloriosa, na sua forma celeste. Por isso que ele fala que ele se assentará no trono da sua glória. O que é o trono da sua glória? Ele é o governador do planeta Terra. Mas nesses 2000 anos, ele mesmo, na sua forma cósmica, ele diz ao seu irmão Tiago, no Evangelho de Tiago, que é banido pela Igreja Católica, ele diz para ele: Tiago, quando você desencarnar, presta bem atenção, porque os arcontes vão querer te obrigar a voltar para a prisão. Presta bastante atenção. Eu estou em luta com os arcontes que não me deixam tomar a minha vestimenta de suzerano do planeta Terra. Então, assim, Jesus ele mostra que é uma guerra. Existe uma guerra no plano espiritual, inclusive com ataques. Esses arcontes não são brincadeira. Então, esses 2000 anos, que foi tido como um período de provas e expiações para todos que estão aqui encarnados, foi um período de muita guerra. Ele querendo assumir, ele querendo cumprir a promessa dele, que ele prometeu em mais de 200 passagens, ele prometeu que iria voltar, e ele vai voltar. E está chegando agora, esses dias que estão se cumprindo as profecias para que ele volte. Mas ele vai voltar na sua forma gloriosa, não como aquele filho do homem encarnado com seu corpo de carne. Também, porque ele não é bobo, né, gente? Já foi crucificado, torturado naquela injúria, aquela coisa horrível, né? Que foi feito com ele não vai voltar em forma carnal de novo, porque ele também não é trouxa, né?
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, é daí que surgiu aquela questão do juízo final, que vai fazer um julgamento entre os vivos e os mortos, separar os bons para um lado, os maus para o outro. Não é bem assim, porque seria, até em termos de topografia, seria impossível. E em termos também de tempo, você imagina ficar julgando um por um, né? E ainda mais que vai ter testemunha de defesa, vai ter testemunha de acusação, vai ter uma mãezinha que não vai aceitar a sentença do seu filho, concorda comigo? Discussão, a defesa entra, ele fez isso, mas ele era bonzinho, ele era caridoso, ele ajudava os pobres, ele era bonzinho, mas não era tão bonzinho assim, porque por trás das cortinas ele fazia isso, fazia aquilo. Então, assim, vocês imaginam que coisa mais demorada isso tudo. Isso é feito por energia, essa seleção das ovelhas para os bodes, do joio e do trigo. Então, ele está dizendo aqui, todas as nações serão reunidas. Veja bem, a esperança de Jesus é que quando ele voltar, as nações estejam unidas para entendê-lo. E não essa guerra de um querendo tomar a terra do outro, jogar bomba no outro, prejudicar o outro. Ainda não, aqueles de nós que ainda não aprendemos com Jesus que a única forma de modificar a vida é através do amor. Não tem outro caminho, é o amor que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ele colocará à sua esquerda. Ou seja, ele vai determinar, esses vão para lá, esses vão para lá. E para se preparar, é claro, que eu já falei 1000 vezes aqui, para o exílio, ser exilados, banidos do planeta Terra. Não merecem mais estar aqui encarnados, porque não querem seguir a lei maior, que é do amai-vos uns aos outros, que está aqui na nossa nova mensagem, no nosso quadro. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, são as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse reino, que é o reino de Deus, o chamado paraíso, a chamada terra nova, a chamada Jerusalém celeste, está preparada para esses que quiseram ser trigo, quiseram ser ovelhas do rebanho de Jesus. Aprenderam com ele, porque o papel dele foi exatamente esse: vir aqui, deixar o ensinamento, e no entendimento dele como professor, é que nós íamos assimilar essa aula que ele deu, essas aulas que ele deu, e a gente iria passar de ano, passar de ciclo, receber o nosso diploma, vamos dizer de curso médio ou universitário, dê o nome que quiser. Então, o tempo, o período acabou, não tem mais. Então, como ele diz lá no Apocalipse, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. É escolha. Então, esse lugar que está preparado desde a fundação do mundo, que já estava previsto que iriam ter aqueles alunos dessa escola, desse excelente professor chamado Jesus. Esses alunos
já estava previsto que ia passar de ano. É aquele que vai merecer estar na terra renovada. Aí ele começa, esse pedaço que eu gosto, aí ele começa a falar para esses que estão ali reunidos à direita e à esquerda. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Essa frase aqui está até muito boa para os dias de hoje, né? Para o estrangeiro, né? Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então, os justos, quem são os justos? Aqueles que estão assentados à direita dele e que aprenderam com ele. Foram selecionados como bons alunos que estão passando de ciclo. Esses, então, vão responder: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? A gente nunca precisou de dar comida para o Senhor, nós nunca precisamos dar água para o Senhor, nunca visitamos o Senhor na prisão, nós nunca precisamos expulsar o Senhor por ser estrangeiro. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Nós nunca tivemos essa situação com o Senhor. E respondendo o rei, lhes diz, agora ele é rei. Quando ele esteve aqui, ele deixou uma pulga atrás da orelha de Pilatos quando pergunta se ele era rei. Ele diz, eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Então, ainda não. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, toda vez que você deu um copo de água para quem está com sede, um prato de comida para quem está com fome, uma cesta básica, um quilinho de mantimento, seja lá o que for, todas as vezes que você se incomodou ir lá no cárcere visitar um preso, um detento, todas as vezes que você defendeu aquele que está hospedado no seu país, na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Gente, inferno aqui é de uma forma alegórica, tá? Não é aquele inferno pegando fogo, com o demônio correndo atrás das pessoas com um garfo na mão, um tridente na mão, não. É o exílio. E o fogo é porque o planeta que esses exilados irão, ele está em construção. E todo planeta que está em construção, ele passa por eras geológicas, né? Ora muito calor, ora muito frio, ora fogo, ora muita tempestade, porque o clima ainda está desgovernado, vamos dizer assim. É um verdadeiro inferno. E por que também é um inferno? É porque ao banir esses indivíduos, o sofrimento é muito grande. Chico Xavier explicou, muito bem explicado, o que acontece nesse mundo, que aliás, esse exílio, esse planeta que está em construção, se chama Quiron, com Q, tá? Quiron. Q-I-R-O-N, Quiron. E tem um outro que está começando a ser construído agora. Ou seja, ele foi perguntado ao Chico como que é esse planeta.
E o Chico diz, esse planeta Quiron, ele é igual à Terra na sua formação geográfica. Tem água, tem mares, tem rios, tem vegetação, tem animais. O Chico parece que estava querendo evitar falar do ser humano, mas insistiram com ele. Aí ele disse, eu ainda não posso falar o estado que estará o ser humano, mas eu posso dizer que lá é sistema de cavernas. É o homem das cavernas. Agora vocês imaginam se não é um inferno? Você sair daqui com o celular na mão, internet, IA, anestesia, remédios, hospitais, tecnologias, carrão, avião, e por aí afora, uma simples geladeira, né, gente? Uma simples máquina de lavar roupa, micro-ondas. Imagina você viver na caverna, com aquele corpo todo peludo, com um tacape na mão, tendo que caçar para poder se alimentar. É um inferno. É um inferno. É ranger de dente, é choradeira mesmo, de saudade de um mundo que aí a gente até pode chamar aqui de paraíso. Em tecnologia é. Imagina ficar sem essa tecnologia toda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Várias vezes Jesus coloca para a gente que o diabo também tem anjos. Ele tem cooperadores com ele, tá? Não é só Jesus que tem anjos, não. O diabo também tem. Aqueles que... é uma legião. São milhares. Porque existe guerra, tá? Existe guerra para adquirir aquela alma. Você não vai melhorar. Você não vai para a terra renovada, porque eu vou te puxar comigo para a caverna. Eles querem adquirir criaturas com eles. Esse é o papel maior do diabo, do Satanás, dê o nome que quiser aí. Porque tive fome e não me deste, Jesus repete, de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Olha o perigo que está acontecendo aí. Ficar mandando gente embora, judiando, prendendo, matando. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizestes, não o fizestes a mim. Amor. Amor de Jesus pelos pequeninos. Esses pequeninos não é só criança não, viu gente? Pequenino é o pobre, o miserável, o que tem fome, o que precisa de abrigo, o que precisa de uma hospedagem, o que precisa de braços abertos, o que precisa de um remédio, de um tratamento médico, de uma fralda geriátrica, de um leite, seja lá do que for, até mesmo de um copo d'água, porque está com sede. Eu já contei uma passagem sobre a água lá no Nordeste, aquelas casinhas de pau a pique, que é uma casa feita de bambu entrelaçado, onde se joga barro. Uma seca, mas uma seca, sem um capinzinho. O gado morreu, aquela miséria, e uma menininha parada, toda magrilinha, toda quase que desidratada, parada assim na porta com a mãozinha,
e o repórter tinha ido lá para entrevistar as pessoas que moravam naquela caatinga, naquele lugar seco, árido. E ele botou o microfone para a menininha e falou: tá faltando poucos dias para o Natal. O que você mais quer ganhar nesse Natal? Sabe o que ela respondeu? Um copo d'água. Aquela boquinha toda ressecada, aquela boquinha toda seca. Ela falou que era um copo d'água. Tenho sede. Isso tem muitos anos, viu, gente? Isso não é agora, não. Mas são passagens que a gente vê em programas de televisão ou telejornais e que marcam a nossa vida. E isso me marcou. Eu não esqueço essa menininha pedindo de presente de Natal um copo d'água. Eu chorei. Como eu chorei. Que vontade de estar lá, que vontade de jogar um garrafão de 20 litros de água na minha cabeça e sair por aí, pegar um avião, sei lá, e correr lá e oferecer esse litro d'água para essa criança. Que loucura isso. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Jesus, aqui ele está dizendo, o exílio é o inferno, é o desassossego, é procurar entender uma nova realidade de vida muito diferente daquela que tinha. É um choque que esse espírito leva, é um choque. Ele é adormecido aqui, colocado na nave, quando ele acorda ele está lá nas cavernas, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhum tipo de conforto e sem estar entendendo nada, porque a memória é apagada. Ali ele vai passar por todo aquele período de construção do planeta, para depois chegar em provas, expiação e prova, para depois chegar na passagem que nós estamos agora, saindo de prova e expiação, para entrar em regeneração. São 5 as etapas: construção, provas e expiação e prova, pode ser das duas formas, tá? Regeneração é a terceira, depois vem mundos felizes, que é o 4º, e depois mundo celeste. São 5 ciclos, 5 etapas que a gente vai passar por elas. Nós estamos ainda na segunda, no final da segunda etapa. Por isso esse sofrimento todo. Então, ele coloca mais os justos para a vida eterna. Os justos vão para aquele lugar que não precisa mais ficar reencarnando, não precisa mais vir para essa prisão. Porque esse planeta aqui é uma prisão, gente. Isso aqui é uma prisão, não adianta querer negar. Aqui tem muita alegria, tem o funk, tem o samba, tem isso, tem aquilo, tem circo, tem parque, parquinho de diversão. Mas se a gente for pesar na balança, a dor é muito maior do que o parquinho, né? Quando a gente olha crianças sofrendo com câncer, quando a gente olha os defeitos físicos, quando a gente olha a pobreza, a miséria, uma criança pedindo um copo d'água de Natal, é a prisão. Mas também é uma escola. É quando o aluno não quer estudar, quer só matar a aula, gazetear a aula, brincar com os estudos, chega numa hora que o diretor da escola vai reprová-lo. Na universidade é chamado de jubilado. Esse aluno vai ser jubilado. Para esconder a palavra expulso, né, gente? Porque na verdade é expulso mesmo. Fica aí, então, essa passagem belíssima. Eu gosto demais dela, quando Jesus descreve essas mazelas, né? A fome, a sede, o presídio, sem vestimenta, estive nu, senti frio, você não me agasalhou. Eu acho isso aqui muito bonito. Então fica aí a vida eterna e o castigo eterno, que é o finalzinho do sermão profético, viu? Vou colocar meu livro aqui,
E nós vamos para a nossa frase, que combina demais com o estudo de hoje, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Simples assim. Estou te dando um novo mandamento. Além dos 10 mandamentos do Velho Testamento, estou te dando um novo, que vos ameis uns aos outros. Só isso. Se você amar aquele que está do seu lado, ou longe, ou na vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu planeta, no seu estado, seja lá onde for, e amar também, claro, aqueles que estão longe, sentir amor por aquelas criaturas que estão sofrendo horrores naquela guerra horrorosa de Rússia com a Ucrânia e de Israel com a Palestina. É um horror aquilo. É sentir aquela empatia, sentir aquele amor por esse sofrimento dessas criaturas. Sentir um amor de querer modificar os abusos com os nossos pequeninos. Sentir amor em levantar uma bandeira, mas não é de brincadeirinha, não. É de verdade, a bandeira da paz. Quando Jesus deixa minha paz, eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Fica aí então nosso ensinamento de hoje e vamos para um presente que hoje é grande presente, gente. Esse potinho, ele é de plástico, tá? Ele estava todo riscado, jogado num canto lá na minha mãe. Eu roubei. Não fazia nada, já não tinha tampa, estava todo rachadinho. Eu reconstruí ele todo e deixei isso aqui que é dele mesmo, essas florzinhas aqui é dele, as borboletas não. Borboleta foi eu que coloquei. E fiz essa pintura combinando aqui com as cores das florzinhas e fiz essa tampa que eu achei que ficou muito simpática. Não é a tampa dele, mas eu encontrei uma tampa que deu exatamente para ele, tá vendo? Forradinha, aí um potão, não pode ser lavado, tá, gente? Se você for guardar um biscoito, uma bolacha, uma torrada, um cereal aqui, você só pode passar um paninho úmido por dentro, mas embaixo, assim, de torneira, não pode não, tá? Espera aí que dobrou aqui, senão vai amassar. Isso, babadinha, que correndinha. Fica aí o presente de hoje. Quem quiser, pode vir buscar o seu presente, tá bom? E junto com esse presente, você também ganha um outro presente, que é um beijo no meu coração para o seu coração.